Sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do DDS da Forbin, um diálogo de segurança voltado para você, aluno, com o intuito e o objetivo principal de enriquecer o seu capital intelectual e te ajudar no seu posicionamento profissional. Estou aqui com o meu fiel e parceiro Robson Carlos aqui. Fala aí, Robinho, como é que tá, meu irmão? Boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, né? Mais um podcast. É muito legal e fico feliz, né, de participar novamente. É sempre importante levar conhecimento. E esse podcast, como sempre falo em qualquer podcast que eu participo, ele tem a intenção de levar conhecimento. E hoje vamos trazer um tema muito legal, muito importante. Novamente, verdade, obrigado. São dois temas, Robinho. São dois temas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a PL 2480 de 25, excelente, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre CAC, né? A gente tem recebido, na verdade, os nossos conteúdos, né, Robson, vocês têm sido muito direcionados com esse objetivo, né? Sim. A gente tem recebido procura, questionamentos e tal, as pessoas vêm em busca, tentando tirar dúvidas. E aí, nessas últimas semanas, há pouco que eu recebi sobre informação de porte de arma, CAC, como é que faz para se posicionar, qual o objetivo, como é que consegue, enfim, muita coisa, né? No último podcast nós falamos sobre o tema 1209, né, que tratava do reconhecimento automático da aposentadoria especial, né? Não vingou, né, infelizmente. Que não vingou de forma automática, né? A gente tem que lembrar que o profissional ainda pode recorrer, mas de forma automática não foi dado deferimento por parte do STF, né? Infelizmente. E falamos também sobre a PL 3075, que trata do armamento de uso restrito em substituição ao revólver calibre 38 de um fuzil nas atividades de transporte de valores e escolta armada. Falar na época também, né? Então o que acontece? Bastante, o conteúdo, na verdade, ele tem sido muito explicativo, né, Robinho? A gente tem tentado trazer o conteúdo, esclarecer a letra da lei, obviamente, que o que vale é o que está no regulamento. Trazer a verdade, que é o mais importante. Que vale é o que está escrito, né, irmão? O que a gente acha jeito. Eu falo muito, André, o que eu acho, o que você acha não interessa. Não interessa, lei, exatamente. O restante é tese, né? E tese, cada um defende a sua. Aí, cada um leva a sua. Então a gente vai sempre tentar trazer da lei. E hoje a gente vai falar sobre dois temas importantes, que é a Lei 2480 de 25, que trata do reconhecimento da atividade de vigilância e da atividade de segurança pessoal privada como uma atividade de alto risco, ou seja, que dá ao profissional a condição de adquirir equipamentos controlados, né, para sua defesa, né, para defesa própria, para autodefesa, e também para ele poder circular. A ideia é que circule, né, que ele possa obter o porte de arma dele aí em áreas urbanas. E fora do horário de serviço, né, porque hoje existe o porte de arma do profissional quando em serviço. E a gente vai trazer também a questão da Instrução Normativa 311 da Polícia Federal, agora de 2025, que trata um pouquinho também da condição do CAC, né? Que é o colecionador, o atirador desportivo e o caçador excepcional, né? A gente vai trazer um pouquinho, obviamente que a gente não vai fazer a leitura do regulamento inteiro, não é essa, isso né? É loucura, mas como a gente vai falar basicamente de porte de arma, entrando, né? É uma questão até lógica, o pessoal dos direitos e obrigações de quem tem o porte de arma, vamos direitos e mais obrigações, à frente, isso é né? Importante, né? E aí a gente vai trazer bastante coisa. Robinho, mais uma semana, mais um podcast, e aí a gente aqui tentando levar conhecimento técnico para os nossos alunos, né? Galera, por isso aí, né, André? Honra máxima ter vocês aqui com a gente. Aproveita para seguir a gente lá, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, @ForbinOficial. Inscreve e aperta lá o sininho das notificações para poder receber bastante conteúdo ao longo da semana. Excelente. Aproveita e segue a gente lá no canal do Instagram, né? @ForbinOficial. Querendo e podendo, pode me seguir também, @André de Carvalho Oficial. A gente tem compartilhado bastante conteúdo de importância para os alunos, né? A gente sempre falou isso, né? Nosso objetivo desde o início era construir um DDS que enriquecesse o capital do aluno. André, eu acho que pelo que eu vejo, é a única escola do Brasil que faz um podcast voltado a levar para o aluno conhecimento fora de uma escola. É isso aí. Entendeu? Isso é importante. É isso aí, gratuito, nós não brincamos em serviço, né? Levamos para o aluno o melhor que ele precisa, que é o conhecimento. Como o Dias sempre fala, papel e caneta na mão que vem coisa boa, né? Dias, um abraço, irmão. Abraço, Dias. Então é isso aí, pessoal. A gente vai avançando aqui. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Então a ideia é relevante, principalmente, né, o principal objetivo
dessa PL, que a gente vai falar um pouquinho da PL antes, e aí a gente vai fazer alusão ao Estatuto do Desarmamento, que é importante entender que a PL 2480 de 25, ela trata, né, como o profissional de segurança que atua na vigilância patrimonial e aquele que atua na segurança pessoal privada, que é uma atividade de alto risco e que esse profissional também precisa estar protegido, preparado e protegido, né? Perfeito. Com equipamento, com armamento fora do horário de serviço, em circulação, até para poder fazer a sua defesa própria. Mas ela não extingue de forma alguma o Estatuto do Desarmamento, que isso fique claro, né? Dar o direito de significa que o profissional precisa cumprir os pré-requisitos lá do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, que foi lá instituída por ocasião do referendo em 2003, né? 2003. E a lei foi sancionada em 22 de dezembro. Perfeito. E aí a gente tem que apontar algumas coisas que a lei traz também sobre adquirir e portar, que esse vai ser o nosso principal objetivo, né? O profissional, por mais que a PL, que ela aconteça, né? E ainda a gente vai torcer para que o profissional... Lembrando que é um projeto, hein? É um projeto de lei. Mas a gente fica aqui na torcida para que o profissional conquiste. Só que a lei, a grande verdade é que ela tem os direitos, né? Mas ela também tem as obrigações. E aí é complexo. Se você querer, tem que entender o que tem. Tem que entender as responsabilidades que traz junto dessa PL, né? Perfeito. Ou seja, ela dá ao profissional a garantia de... A gente vai falar o que vai ter de vantagem e os contras, né, André? Perfeito. Exatamente. Então a gente vai trazer aqui a alusão, a questão da PL. Vou pedir até para o nosso diretor de broadcast aqui, para o Lucas Brandão, que está aqui com a gente aqui no estúdio, para trazer a PL tecnicamente. Vou pontuar algumas coisas sobre essa PL 2480, vou trazer para a tela para vocês poderem dar uma olhada. O primeiro fato é que o projeto de lei ele reconhece nacionalmente, ou seja, em todo o âmbito da federação, nos 26 estados mais o Distrito Federal, que a profissão de vigilante e agente de segurança pessoal privada como atividade de risco para fins de aquisição de produtos e equipamentos destinados à sua própria segurança e defesa pessoal. Legal. No tema 1209, que nós discutimos no podcast anterior, tratava do reconhecimento automático da aposentadoria especial por ocasião de ser uma atividade de risco. E o STF não entendeu que fosse para aquela finalidade uma atividade de risco. A gente ainda falou na época sobre... Mas embola, né, André? Que quando você pega uma coisa... Olha, para raciocinar. Quer dizer, não é atividade de risco para aposentadoria especial, mas considera uma atividade de risco para porte de arma. Agora você pode pegar. Enfim, então a gente, naquela época, a gente até falou sobre a Previdência estar quebrada e a realidade dos fatos é que todo mundo sabe que a atividade é uma atividade de risco. Só quem vai admitir isso? Mas que como isso mexe no bolso do governo, também, né? O governo vai ter que pagar mais quando está recebendo menos. E por isso estão criando... O legal é que nossas aulas, André, elas são condicionadas a casar, né? Então, se você perceber, falamos sobre a questão de não conseguir dar para o vigilante o direito a se aposentar com os benefícios. E agora estamos falando sobre os riscos, né, e a necessidade do vigilante ter uma arma de fogo. Uma arma de fogo, pois é. Vamos lá, né? A gente está falando de um país meio complexo quando a gente fala de regulamentação. Explica isso no podcast. Né? Pois é, meu irmão, vai entender. Vai subindo um pouquinho, Brandão, por gentileza. Então fica reconhecida nacionalmente a profissão de vigilante e agente de segurança pessoal privada como atividade de risco. No artigo 2º, a aplicação deste reconhecimento se dá em razão das características inerentes às funções desempenhadas por estes profissionais. Ou seja, a gente entende que é de risco mesmo. Existe um reconhecimento que a atividade é de risco. E inerente a essas atividades, a gente vai te dar uma arma para você se defender. Mas você não tem direito à aposentadoria especial não, tá? Só é um risco, é perigoso, mas não tem direito. Artigo 3º, para fins de aquisição de produtos e equipamentos mencionados no artigo 1º, obviamente. E aí faz alusão ao artigo 1º, que trata-se principalmente da questão da arma de fogo, para uso e defesa própria, né? A ideia é essa. No 3º, para fins de aquisição de produtos e equipamentos nacional, o profissional deverá comprovar o exercício regular da profissão de segurança privada e apresentar a carteira nacional de vigilante. 2 anos. Isso para fazer jus ao direito que está previsto no projeto de lei,
que, se aprovado, vira lei. Ótimo. Mas isso não exclui de forma alguma, isso precisa ficar claro na cabeça do profissional. Isso não exclui de forma alguma os artigos e nem sobrepõe os artigos que estão no Estatuto do Desarmamento. Na Lei 10.826, 22 de dezembro de 2003. Legal? Não exclui, pessoal. Então, se essa lei for aprovada, o projeto de lei for aprovado, vira lei, e aí conseguiu, por ser vigilante, o direito de obter, você tem que cumprir os pré-requisitos previstos no Estatuto. Isso precisa ficar claro dentro da cabeça do profissional. A justificativa utilizada foi essa aqui abaixo. Sobe um pouquinho, Brandão, por gentileza. Ó, a justificativa diz o seguinte, abre aspas. O presente projeto de lei visa reconhecer a profissão de vigilante e agente de segurança privada como atividade de risco de efetiva necessidade nacional, considerando a natureza das atribuições desempenhadas por estes profissionais, que constantemente estão expostos à situação de perigo em função da defesa do patrimônio público e privado, bem como da segurança de indivíduos. A medida se justifica pelo crescente nível de violência e criminalidade, tornando-se essencial de que tais profissionais possuam acesso facilitado a produtos e equipamentos de segurança pessoal, contribuindo para a proteção da sua integridade física e, consequentemente, para a eficiência do serviço prestado. Pessoal, vamos fazer uma alusão pontual aqui. Brandão, se você quiser já tirar essa PL, você pode tirar da tela. E aí eu vou te pedir para já colocar aos pontos que a gente trouxe sobre o Estatuto do Desarmamento, que a gente vai fazer um quadro comparativo breve aqui. Porque é interessante que ele faz a comparação da importância da segurança privada, tanto na atividade patrimonial e no apoio na segurança pública. O desejo da PL em falar que é necessário ele ter esse porte de arma. Exatamente. Agora, o que o profissional precisa ter em mente? Isso aí você precisa ter em mente. O fato de você... eu amo armamento, né? Gosto, sou vibrador, adoro arma de fogo e quero ter o meu próprio armamento. Eu vou cumprir primeiro o artigo 4º da Lei 10.826, que fala sobre adquirir, né? Eu preciso declarar a minha necessidade de adquirir, né? No artigo 4º prevê que para você adquirir, você tem que declarar a sua necessidade, ok? E aí tem outros pré-requisitos que a gente vai falar aqui, que eu vou trazer alusão a esses pontos importantes também. Mas você que atua no posto de serviço, não confunda. Você não pode usar a sua arma própria no posto de serviço. O posto de serviço da empresa, ele tem uma regra, existe um contrato de serviço que a empresa estabelece com o cliente dela, onde ela presta um serviço, e o armamento utilizado nesse cliente é o armamento da empresa, ok? É o armamento da empresa. O profissional de segurança privada não pode confundir ao longo do tempo, salvo se mude o regulamento futuramente, claro. Muito inteligente nas colocações. Ponto, meu irmão. E aí o camarada precisa entender isso. Não é porque você vai ter o direito de adquirir e direito também de solicitar o porte, e aí a gente vai falar de um outro tema importante ali na frente, que é o ato discricionário ou taxativo. A gente vai discutir o que é isso antes. E aí a gente fala do seguinte, o profissional precisa entender, esse é um ponto de equilíbrio muito importante. Uma coisa é você ter o direito de adquirir o seu porte e conseguir conquistar que é um porte pessoal. Porte pessoal para defesa própria, ok? O porte da empresa é em serviço, juridicamente é da empresa, perfeito, não perfeito. do profissional. E aí o camarada vai poder ter o direito de adquirir o armamento dele, ter o porte dele e, né, ter a arma dele, mas isso não dá a ele o direito de portar esse armamento quando em efetivo serviço. Perfeito, né? Tem que ser o armamento da empresa, pessoal. Legal? Isso o profissional vai ter que ter essa consciência. Agora a gente vai trazer a alusão, um pedacinho aqui, a Lei 10.826. Não sei se já está na tela de vocês aí. Talvez muitos nem conheçam, né? Legal. O Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, no seu artigo 4º, nos incisos 1º, 2º e 3º, ele prevê alguns pontos que eu vou sinalizar aqui, vou fazer um resumo breve. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, você precisa fazer uma declaração de necessidade do por que eu quero obter esse armamento. Estou declarando. Olha onde for.
declarar a efetiva necessidade. Foca nessa palavra, declarar. E atender os seguintes requisitos. A gente vai para o inciso primeiro, comprovação da idoneidade, apresentação de certidões negativas fornecidas pelas justiças que normalmente a gente já conhece quais são, legal? E também não está respondendo ou ter sido condenado a nenhum tipo de... não está respondendo a nenhum tipo de inquérito. E aí existe uma série de vertentes que a gente vai, no final, se avalia, né? Estar respondendo ao inquérito significa que você ainda não foi condenado. Então não teve o trânsito em julgado. Como é que eu não faço jus se eu estou simplesmente respondendo ao inquérito? Aí entra uma série de fatores que serão discutidos, obviamente, e analisados pelo órgão fiscalizador. Lá no inciso 2º, tem a questão da apresentação de documentos comprobatórios de ocupação lícita e de residência certa, ou seja, você tem que comprovar que você é profissional de segurança privada, no caso de você fazer jus ou adquirir ou requerer o seu benefício do porte de arma, apresentar os documentos de que você tem carteira assinada, que você tem um vínculo empregatício com uma empresa, né? Perfeito, e também que você tem a tua residência certa. E a residência certa, pessoal, passa pela condição de você ter condições de ter em sua casa o armamento. Você tem um local reservado para guardar? Cofre. Como é que é a sua casa? Essa casa, ela é monitorada? Ela não é monitorada? Ela é protegida? Ela está numa área de risco? Existem diversos tipos de fatores que serão avaliados. Isso aí vocês podem ter certeza disso. E lá no inciso 3º, que fala sobre a comprovação da capacidade técnica e aptidão psicológica, manuseio de arma de fogo e atestado conforme disponibiliza, conforme determina o regulamento, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que passar por uma avaliação psicológica, uma psicóloga credenciada no Departamento de Polícia Federal. Nós conhecemos algumas. Se você quiser procurar Forbi e pedir indicação, liga aí que a gente indica. E essa psicóloga tem os parâmetros técnicos, tem as avaliações específicas para esse tipo de atividade. E você vai passar também por um instrutor de armamento e tiro credenciado no Departamento de Polícia Federal, que vai fazer a sua avaliação. E você vai ser treinado, preparado por esse profissional, e depois você vai passar por uma avaliação feita para saber se você está apto e você é capaz de obter ou não. Isso aí, pessoal, até agora a gente só falou para adquirir. Legal? A gente está falando de posse. Até esse momento a gente está falando de posse. Você ter um armamento para guarda em casa. Nem volumes para o porte ainda. Eu não estou falando de porte ainda. A gente está falando de guarda em casa. Agora que se você bota todos os requisitos do posse ainda, né? Que já são imensos. Já são imensos. Imagina o porte. O porte a gente adquire algumas outras coisas que se acrescentam, né? A título de trazer mais responsabilidade ainda. Ao usuário. Perfeito. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre as questões da proibição, né, do porte legal de arma, salvo as exceções, né, que aí a gente vai falar das forças policiais, das guardas, das forças de segurança pública de um modo geral. Aí você fala de juízes de direito, você fala de advogados criminais, que têm, obviamente, os seus direitos garantidos, né, e que podem também fazer jus ao porte de arma. Essas são as exceções. E também o artigo 7º, que fala das armas utilizadas pelas empresas de segurança privada, que essas armas são exclusivas e específicas para serem empregadas em postos de serviço de profissional. Profissional de segurança privada, você não vai poder utilizar a sua arma pessoal no posto de serviço, bem como você não pode levar a arma do posto de serviço para casa, amigo. Ela pertence à empresa e está diretamente ligada àquele posto específico, ok? Existe um contrato, existe, a Polícia Federal sabe todos os postos. Sabe que está lá a arma de fogo. Que tem as armas, quais são as armas que estão em cada posto de serviço. Então isso não pode ser confundido. Legal? E aí quando a gente ainda fala do porte, a gente traz o artigo 10, que vai falar do seguinte: da autorização do porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional e de competência da Polícia Federal, e somente será concedida após a autorização do SINARM. Lembrando para vocês, né, que o SINARM é um órgão da Polícia Federal. Ok, pessoal? É um órgão direto que atua diretamente com a Polícia Federal. É um sistema nacional que cadastra as armas, que tem o controle das armas, o controle dos registros das armas,
né? Então, o Sinarme é esse órgão, esse setor competente da Polícia Federal. Obviamente, a sua arma precisa estar cadastrada no Sinarme e você requerer o porte para aquela arma. Perfeito. Mas agora, além de todos os requisitos previstos no artigo 4º, que você precisa cumprir para adquirir, você tem a questão do parágrafo 1º e os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 10º, ok? Que trata o seguinte: parágrafo 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada. Obviamente que quando você está dentro do Rio de Janeiro, você é um profissional que atua no Rio de Janeiro, a gente sabe que os entes federativos, né, que nós temos União, Estado, Distrito Federal e Município, cada estado tem o seu regulamento diferente, ok? Por mais que você tenha um porte de arma, você precisa estar atento a regulamento de outros estados. Perfeito. Principalmente relacionado a porte, que é extremamente delicado, ok? E o requerente dependerá ainda. Olha só, pessoal, você lembra que a gente falou lá no artigo 4º, inciso 1º, ou no artigo 4º, no caput do artigo 4º, na verdade, sobre declarar a efetiva necessidade? Aqui a gente traz, no inciso 1º do artigo 10, do parágrafo 1º do artigo 10, a gente trata sobre demonstrar a efetiva necessidade. Pega esse declarar do artigo 4º, substitui pelo demonstrar, que significa que demonstrar, amigo, é comprovar a efetiva necessidade. Isso é convencer, na verdade. Você tem que convencer o órgão legislador você precisa, que você necessita desse armamento, ok? Então, para o porte, você não basta declarar a sua necessidade. Pedir, achar que vai vir de boa, né? Exatamente, Robinho. Você tem que demonstrar a efetiva necessidade por exercício da atividade profissional, ok? De risco ou ameaça à sua integridade física. A intenção da PL é facilitar por ser vigilante. Por ser vigilante. Mas ela não exclui, outras necessidades. Os outros pré-requisitos do Estatuto do Desarmamento. 10.126. Atender, aí já entra o inciso 2º, que vai direto, bate direto no artigo 4º. Atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Ou seja, além de tudo aquilo para adquirir, você entra no artigo 10 para ter o porte. E o terceiro, que é apresentar a documentação de propriedade da arma de fogo regular, né? Bem como o seu devido registro no órgão competente. Ou seja, você impetrou o pedido para adquirir, conseguiu comprar, a arma de fogo você já tem a posse dela na sua casa e agora você quer ter o porte. E para ter o porte você vai fazer o uso, caso a PL 2480 seja aprovado, você já é vigilante, você vai lá, olha, vou pedir o meu porte de arma aqui porque eu sou vigilante, estou ativo, tenho os meus direitos garantidos, e aí a gente vai se discutir um outro tema a partir desse momento. Vamos lá. Pessoal, o que precisa ficar claro dentro da cabeça do profissional? Quando a gente diz que o porte de arma de fogo, ele é um ato discricionário do superintendente de Polícia Federal daquela região, aonde o requerente vai impetrar o direito, vai tentar fazer o direito de obter, a gente precisa ficar claro 2 pontos. O que é ato discricionário e o que é ato taxativo. Imagina o seguinte, vou trazer um exemplo claro para você, profissional de segurança privada. O ato taxativo é aquele cujo órgão fiscalizador não pode te negar de forma alguma, né? Estou fazendo um esclarecimento da forma mais simples. Se você cumprir os pré-requisitos, o que é isso? A identidade, por exemplo, você quer ir lá tirar a sua identidade no Detran. A identidade é um ato taxativo ou é um ato discricionário? Entenda o seguinte, para eu tirar a identidade, eu preciso apresentar certidão de nascimento, comprovante de residência, preciso apresentar uma foto. Se for a primeira identidade, eu consigo tirar na gratuidade. Se não for, eu tenho que pagar uma taxa. Enfim, eu tenho pré-requisitos. Eu cumpri os pré-requisitos exigidos no regulamento para retirar a identidade, o órgão, ele é obrigado a me fornecer a identidade. Isso é um ato taxativo, ok? CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Você foi lá, se inscreveu, pagou as taxas, fez os exames, exame médico, exame psicológico, você passou por todos os exames.
fez hoje, né? A gente já nem precisa mais da autoescola, porque agora você pode ter um instrutor credenciado diretamente no órgão público lá, que tem a capacidade de fornecer essa aula, de lecionar essa aula e preparar esse profissional. E aí você passa por todos esses pré-requisitos, legal? E aí você faz uma prova no Detran. Quando você faz essa prova, você vai ser avaliado. E você passou na prova, você passou, cumpriu todos os pré-requisitos, se passou, amigo, você não pode ser negado a você o direito de adquirir. Perfeito? Isso é um ato que taxativo. Ninguém é obrigado a ter CNH. Mas se você cumprir todos os pré-requisitos e quiser tirar sua CNH, o órgão fiscalizador não pode te negar. Ok? Isso é um ato taxativo. Quando a gente fala de porte de arma, a gente entende como um ato discricionário. Ou seja, hoje você precisa comprovar a necessidade através do ato de você demonstrar a sua efetiva necessidade, e aí você faz toda aquela documentação, passa por todas as avaliações, e aí existe uma avaliação do superintendente de Polícia Federal, que através de um ato discricionário vai entender se você realmente precisa ou não daquele porte de arma. Ah, é assim? É assim. Existem modelos de declaração hoje, que já tem empresas que já fazem isso. Meu irmão, hoje você entra no Instagram, hoje tem uma empresa, eu tiro, é fácil, te cobro R$200 para tirar, você paga todas as suas, e eu garanto que você tira, né? Essa empresa deve ter o pulo do gato, porque um ato discricionário, amigo, a garantia de conseguir é meio subjetiva, né? Ou seja, você vai cumprir todos aqueles pré-requisitos e a grande realidade é que o seu processo pode ser indeferido. Perfeito. Se for indeferido, vai acontecer uma justificativa do indeferimento por parte do órgão fiscalizador e vai dar um lapso, o profissional, o requerente, ele vai ter um lapso temporal para recorrer aquele indeferimento. Óbvio, né? Perfeito. E aí cumpre-se a lei dentro do seu ato normativo correto. Segue-se a sequência da lei normal. Perfeito. Mas ainda assim um ato discricionário e não é taxativo. André, ficou muito claro o que você falou, deu uma aula. Até porque as pessoas acham que é só solicitar o porte de arma e aguardar um tempo. Não é. Se fosse fácil assim, todo mundo teria arma de fogo em casa. Né? Perfeito. Agora, pessoal, qual é a preocupação? Nós, quando a gente fala de segurança privada, né? E a gente sempre quer o melhor para o profissional. A gente sempre busca o melhor para o profissional. Infelizmente, tem muita gente que, às vezes, o camarada ele não tem o equilíbrio emocional adequado para adquirir. Isso não qualifica toda a classe, obviamente. Não é estar dizendo que toda a classe não. A nossa expectativa é de que essa PL seja aprovada, vire lei e que os nossos profissionais possam adquirir. Tem a possibilidade de se defender, ok. Lógico. Só que, pessoal, isso traz uma responsabilidade gigantesca e que precisa ser avaliado com muita cautela, com muito discernimento. Precisa ser avaliado realmente se você quer isso para a sua vida, né? Porque nós somos profissionais de segurança privada, parte do nosso dia. Em outros momentos, nós não somos, pessoal, igual um servidor público que é policial militar, que ele é 24 horas policial militar. Um policial civil que ele é 24 horas policial civil. Passa pelo mesmo processo de solicitação de porte também. E que é muito mais criterioso. Até porque acho que ele já pega porte de arma só por ser policial, que não é. O processo é muito delicado. Agora, pessoal, o que você que é profissional de segurança privada precisa avaliar? Eu sei que você já tem as suas convicções, já tem a sua formação, já tem a sua opinião formada, você já tem as suas ideias. A gente não quer aqui de forma alguma atrapalhar ou colocar aí nada de empecilho dentro das suas ideias. A gente precisa abrir o seu olho para algumas coisas que acontecem e que vão acontecer no seu dia a dia. Por exemplo, né, quando a gente fala de alguns processos, a gente tem também a responsabilidade desse profissional no ambiente que ele vai estar armado. Ou seja, será que eu vou para uma festa e eu pretendo beber nessa festa? Eu vou estar com a minha família no carro, eu vou estar em deslocamento. Aí eu, minha esposa, um filho de 5 anos e um filho de 2 anos. Tudo isso, pessoal, eu tenho que fazer uma avaliação. Porque quando a gente fala do porte de arma propriamente dito,
E o camarada, depois que tem o porte, ele precisa inclusive avaliar sob qual condição ele vai realmente decidir utilizar, portar ou fazer o traslado dele com esse armamento em porte. Né? Junto dele ali, velado, obviamente, velado. E aí ele vai ter que avaliar essa condição. Por que a gente fala disso, Robson? Hoje a gente muito se vê um cenário de segurança pública devastador, né? Hoje a gente tem a questão da criminalidade, que foi inclusive um dos parâmetros da justificativa do projeto de lei. Perfeito. Né? Da questão dos níveis de segurança que se tem hoje. O nível da criminalidade, ele é tamanho. Então o profissional tem o direito de se defender. Temos, pessoal. Qualquer um tem o direito de se defender, de fazer a defesa da sua família. Dentro e fora do trabalho. Perfeito. Agora, o que você precisa entender? Quando você está sozinho na sua motocicleta, ou você está sozinho no seu carro, você está em deslocamento para qualquer evento que seja, você está sozinho, amigo. E aí você sofreu uma ação, você sofreu um sinistro, você, primeiro passo, você vai ser obrigado a reagir. O camarada tem que entender isso. Ah, André, você está sendo muito taxativo na sua opinião. Não estou sendo. Porque você, portando uma arma de fogo, estando na rua... Amigo, o cara te abordou, entre tomar um tiro teu, ele percebeu que você tá armado, e te alvejar, ele não vai esperar tomar um tiro, ele não sabe se você é polícia, né? E ele não sabe se você é CAC, ele não sabe se você é vigilante, ele não vai, por você é o quê? Você tá armado por quê? Não vai ter esse tipo de conversa. A opção sempre vai ser que ele é policial, então você não tem como levantar o braço. A primeira coisa que vem na cabeça do cara é o cara, eu vou matar para não morrer. E aí tem muitos caras desequilibrados na rua, a verdade é essa, muito meliante, que não tem preparo nenhum, né? O camarada é completamente... Por isso que, bate em idosa, o cara empurra uma idosa de 80 anos no chão, espanca uma grávida, atira numa grávida. Cara, esses caras não têm escrúpulo, né? Então, amigo, se o cara te pegar armado, você é uma troca, parceiro. Aí você tem que entender o seguinte, decidir andar armado, eu tenho que decidir que eu vou pra guerra. E a condição é o seguinte, se eu for abordado por um meliante, eu estou na condição de reação. Eu sou obrigado a reagir, amigo. Se eu não reagir, eu vou morrer. Isso é a primeira coisa que o cara tem que instalar esse drive dentro da mente dele. Não dá para andar armado achando que eu vou sofrer um assalto, vou levantar a mão e vou entregar a arma, porque não é simples. A coisa acontece numa dinâmica muito rápida. Normalmente, se você estiver distraído, você pode não observar que você vai ser abordado. Acontece tudo, o fator surpresa já é um fator que está contra você, né? Está a favor do meliante contra você, então você vai ser abordado ali numa situação muito rápida, uma velocidade muito grande, e a tua tomada de decisão, ela tem que ser muito rápida, amigo. Ela tem que ser uma tomada de decisão, meter a mão e reagir. E aí a questão é o seguinte, até agora a gente falou do profissional que está andando sozinho. Imagina você, Robinho, o cara com a família. O cara está dentro de um carro com uma esposa e um filho de 5 anos e um bebê de 11 meses, sei lá, 9 meses, 10 meses. E aí ele é abordado numa condição em que ele está armado. Olha que situação mais delicada. Foi surpreendido no estacionamento de local. E aí imagina a cabeça do cara. O que eu faço? Porque ele vai ter que pensar em poucos segundos o tempo de reação. E você não vai ter tempo para isso. Pois é. E aí você tem que reagir e aí você ainda tem que pensar o seguinte... Eu vou reagir. Será que eu vi o meu perímetro inteiro? Será que tem mais de um meliante? Será que o outro também está armado? Será que se eu reagir aqui, como é que vai ficar o meu filho de 11 meses que está no colo da minha mulher, o meu filho de 5 anos que está sentado no banco? Né? Será que eu vou estar colocando a vida deles em risco? Cara, acho que tudo isso são condições que tem que ser avaliadas. Isso a gente está falando, pessoal, a título mesmo de entendimento dos riscos. Na verdade, nós avaliamos os riscos dos dois lados. Dos dois lados. Quer dizer que o vigilante não tem direito, pessoal. Porque senão vai achar que nós não pensamos, né? Na proposta, a EPL ela é interessante, porque realmente ela visa a melhoria na qualidade do vigilante fora do serviço. Também temos a consciência, né, dessa questão também do pós-serviço. Já tivemos aí no Brasil diversas situações que o vigilante, infelizmente, foi baleado após sair do serviço, após ele defender o patrimônio. Sim. E sem nenhuma forma de se defender, fica injusto, né? A questão da proteção individual. Mas em contrapartida, igual o André falou, tem a questão de você ter que pensar, caramba, eu estou armado. Eu não vou ter opção 1, 2, não só tem, um. Não tem. Eu tenho que atirar ou atirar. É isso aí.
E aí você armado com a tua família, você pondo toda... Cara, eu tenho um amigo que eu não vou fazer esse comentário aqui, que numa condição dessa... Eu tô sinalizando esse exemplo, pessoal, para vocês entenderem uma coisa. Eu tenho um amigo, e vocês devem ter amigos também que já passaram por isso que eu vou falar agora, que ele teve que prevaricar, ele não pôde reagir. E ele viu, ele estava parado num sinal, ele viu dois meliantes numa moto abordar uma família e roubar o carro. E ele estava dentro do carro dele, ele é policial civil, estava dentro do carro dele com a esposa e 2 crianças. E aí ele tinha que partir para a troca. Aonde ele estava, ele não tinha o alvo 100% aberto para ele poder tomar uma reação. Mas a única coisa que ele teve naquele momento que passou por uma fração de milésimo de segundo na mente dele é o seguinte: cara, o que eu faço agora? Né? E ele, infelizmente, ele optou em não reagir por causa das crianças que estavam dentro do carro. A gente está falando de um policial, pessoal. Você imagina hoje um profissional de segurança privada que não tem, a gente já entende isso claramente. Não adianta achar que tem, porque não tem. A gente almeja que tem. A gente bate aqui, todo podcast, a gente fala do seguinte: treinamento, capacitação. Temos até um projeto, né, passado, que era Polícia Privada, não sei se você vai lembrar. Eu lembro disso. Foi claramente. Foi pro baú. Pois é. E aí a gente pensa o seguinte: a gente fala de preparação, fala de treinamento, fala de técnica, a expectativa. Quando a gente falar ali na frente da Instrução Normativa 311, que a gente vai falar sobre o CAC também, a gente vai falar da importância do CAC entender qual é a necessidade realmente de se ter, né, um CR de atirador, colecionador, quanto que custa, ou caçador, quanto custa, o que você gasta para conseguir pelo menos renovar futuramente. E a grande verdade é que quando a gente fala disso, a gente fala de uma condição normal, de profissionais que são profissionais normais, pessoal. A gente ainda não tem dentro da nossa instituição, uma classe inteira de peritos dentro da área. Infelizmente, o treinamento não nos permite isso. Agora, quando a gente fala de um posicionamento mais técnico, e aí, se você que é profissional pretende adquirir o porte, você vai ter que estar condicionado a treinar regularmente. Você tem que realmente se filiar a algum lugar, você vai ter que treinar, você vai ter que fazer treinamento complementar de tiro dentro de uma escola de formação de vigilante, manter o seu curso sempre em dia, e aí você vai vir, vai buscar, vai treinar, vai se avaliar e vai treinar de novo daqui a cada 3 meses. Você precisa estar ativo, né? Para você ter habilidade portando o seu armamento. Legal, e aí a gente sinalizou algumas coisas, principalmente sobre a questão da PL 2480, que a gente fala aqui que é de 2025 agora, que trata dessa condição. A nossa expectativa, pessoal, é de que a PL seja aprovada, que o profissional possa ser feliz dentro do segmento, que ele possa adquirir o armamento dele, tirar o porte dele, e que ele possa principalmente ter dentro da mente dele os direitos e as obrigações que o profissional de segurança privada tem, principalmente ao portar uma arma de fogo. A responsabilidade ela vai crescer muito, né, André? Que é muito grande. Só lembrando, a perda do porte de arma civil acaba acarretando ao vigilante a demissão por justa causa, artigo 482 da CLT. Sem dúvida. Até porque ele pede um direito que é adquirido por ele ser vigilante, né? Sem dúvida. E a gente precisa focar exatamente nessas questões. Tem uma série de fatores. Aí é o camarada também, que às vezes o camarada vai para uma boate, vai para uma danceteria, vai para um pagode. Meu irmão, eu vou pro pagode, eu quero mostrar que eu tô armado, ninguém vai saber que eu não sou polícia, nego vai achar que eu sou polícia. Vai botar na mesa, vai mostrar. Aí vai botar na mesa, aí daqui a pouco o cara tá bebendo, aí o cara bebe uma cerveja, 2 cervejas, e aí o cara tá armado. Amigo, tá na lei, é lei, faz parte do Estatuto do Desarmamento. Que você não pode expor a arma, não só expor, você não pode utilizar nenhuma substância, nem alcoólica e nem entorpecente, porque senão você tem automaticamente todos os seus direitos e garantias excluídos, ok? Então que fique essa dica aí, você que pretende, que está vibrando com a PL, nós também estamos, mas a nossa ideia é trazer um pouquinho de responsabilidade aí para a galera, mais ampla, né, André, do que pode acontecer. Até que na qualidade de centro de formação, acho que a gente tem essa obrigação. Essa obrigação. Não,
é a obrigação de tentar levar o máximo que a gente puder para o profissional, para que ele entenda realmente como é que funciona. A gente sempre fala, pessoal, quer fazer alguma coisa? Leia o regulamento, entenda como ele funciona e toca o barco. Faça bem feito. Vai fazer, mas faça bem feito. Bem feito. É a única condição, é a obrigação que o profissional tem. E aí, dito isso, a gente vai trazer outras coisinhas aqui, que é um outro tema que a gente vai poder trazer, né? Que a gente falou aqui de diversas situações, falamos dos artigos, falamos das situações, da situação principalmente da responsabilidade civil, criminal, administrativa, moral, do que é ter um porte de arma, as condições de ele estar aqui em festas, bailes, essas outras coisas. Com a posse. Exatamente. É importante a gente entender a conquista, mas é importante também a gente entender a responsabilidade que esse tema traz para o setor, né? E às vezes a gente nem toda situação ela exige uma reação, mas ela exige uma inteligência por parte do profissional, né? Perfeito. O cara precisa ser inteligente e entender qual é o cenário que ele está vivendo. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, sobre a Instrução Normativa 311 de 2025 da Polícia Federal, que trata um pouquinho sobre a questão do colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional. Pessoal, a gente tem recebido tem muita gente que me procura, quer meu suporte, por ser um analista, né, de regulamento e tal. A gente, como CEO da Forbin, atualmente, mas como diretor administrativo já ao longo de 22 anos, a gente é obrigado a estudar o regulamento exaustivamente, né? Tudo que muda para aqui, o centro de formação, ele acaba sendo um para-raio de tudo, né? A gente tem que mudar tudo. Muda a lei, muda regulamento, muda condições técnicas, administrativas, questões criminais, questões de entendimento, e aí tudo que vai mudando para aqui, a gente é obrigado a estudar isso a fundo para entender como funciona e trazer a alusão ao nosso dia a dia aqui, o cumprimento dessas normas e regras que acabam mudando, né? Quando a gente fala do CAC, pessoal, que é o certificado, né, de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional, né? E aí, galera, existe uma série de coisas que a gente sempre fala. Eu fiz aqui um quadrinho. Pô, tá show isso aí. Fiz uma questão de fazer um quadrinho para a gente poder entender exatamente. Olha aí. Brandão, tá na tela direto? Pô, se tá na tela de vocês, fica mais fácil, pessoal. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a INR 311, vou trazer alguns pontos, eu fiz questão de pontuar algumas coisas que são de extrema relevância. E aí, quando a gente fala da instrução normativa, eu sugiro que você que é CAC, leia a instrução, porque ela mudou algumas coisas, ela é de 2025, a gente está entrando em 2026, né? E ela é uma normativa nova, perfeito? Então tem alteração, tem mudança. E se você é CAC, você precisa entender o que você está fazendo nesse momento, como é que funciona aquilo que você cumpre, aquilo que você vive no seu dia a dia. André, a Federal, ano passado, em dezembro de 2025, ela colocou uma quantidade de CACs, né? Ela fez uma matemática ali, quantos CACs existem no Brasil. Aproximadamente 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de CACs. Né? Aproximadamente isso no Brasil. Com mais ou menos 1.600.000 armas espalhadas no meio dessa atividade aí. Robson, infelizmente, existe um entendimento errado por parte do cidadão. O cidadão, às vezes, ele quer conquistar algo e ele sempre pensa no jeitinho brasileiro, né? Uma vez eu estava numa oficina fazendo um serviço no meu carro. E aí eu estava lá, eu presto atenção em tudo, né, cara? Se eu estiver dentro de qualquer lugar, 360 graus e eu observo tudo. Eu sei quem está à minha volta, o que o cara está fazendo, quem ele está olhando, quem ele não está. E se tiver mulher, idoso, criança, eu presto atenção em tudo. E aí eu vi percebi um cara até que a gente conhece, né? Que o camarada estava com volume na cintura, eu observei e pensei, esse cara tá armado. E aí o camarada também estava consertando o carro dele na mesma oficina. E aí foquei no cara e tal, desvinculei, fui. E aí quando me aproximei do cara para entender qual era dele, a gente vai até por força, né, do que a gente vive aqui, a gente acaba tentando entender melhor qual é o cenário que a gente está vivendo. Eu falei, irmão, tudo bem? O que houve no carro aí? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, pô, cara, o carro aconteceu isso, aquilo, outro. Eu falei, cara, serviço é complicado, né? O carro da gente às vezes basta tá
tá bom pra quebrar, né? Ele, porra, cara, já gastei dinheiro com esse carro. E a gente acabou se conectando através do carro. Mas o meu objetivo de conectar não era o carro. Entrar na conversa. Era na conversa pra tentar entender. Aí eu falei, pô, cara, e aí, você trabalha com o quê? Ele fala, pô, cara, eu trabalho num escritório de contabilidade. E aí faço uns serviços lá também, diferente e tal. Eu falei, pô, legal. Ele falou, pô, e você? Eu falei, cara, eu trabalho numa escola de formação de vigilante. Lá a gente forma profissionais de segurança privada. É um segmento muito sério e tal, bababá. Ele falou que assim, pô, que legal. Pô, é mesmo? Aí eu nem perguntei, ele mesmo falou. Ele falou, pô, cara, eu sou CAC. Aí eu falei, é legal, cara. Ficou à vontade em falar. Bacana isso, tu é CAC, ele é. Eu falei, pô, já tem treina, já tá... já é sócio de um clube de tiro? Ele falou, pô, eu sou sócio e tal. Falei, cara, mas rapaz, pra ser CAC hoje em dia é complicado, hein? Cara, a munição tá muito cara, cara. Como é que tu consegue? Como é que você consegue treinar clube de tiro direto? E hoje, um dos pré-requisitos para você conseguir a tua renovação, você tem que fazer no mínimo 8 treinamentos por ano. 8. Dentro do clube de tiro. No mínimo 8. Com quantidade de munições de mais ou menos. Aí, meu irmão, ninguém vai para um clube de tiro pro cara dar 10 tiros. 10 tiros. O cara né? não vai, Robson. O cara vai para um clube de tiro aqui, por exemplo, hoje você vai ministrar uma instrução. Para reciclagem. Porra, você pega 10 alunos numa sala de aula que vai 400 disparos, você faz rápido, né? Você dá a instrução, você dá a técnica, você prepara o cara, você pontua o cara, você bota o cara na linha de tiro, né? A gente acompanha o nosso instrutor de tiro aqui, o trabalho dele, acompanha o trabalho que ele faz e vê o trabalho sério, mas é um trabalho, não tem muito o que você falar, mas na reciclagem, né? É o que você pontuar o cara, a preliminar, né? Instrução preparatória pro tiro, o camarada vai, ele foca no stand, segue as regras e, meu irmão, o camarada não tem condição. Aí eu virei e falei pra ele, cara, ele falou, eu falei, pô, posso te fazer uma colocação? Ele pode. Eu falei, pô, até percebi que eu acho que você deu pra ver dali que você tava armado. Pensei até que você fosse policial. Ele, não, pô, não sou não, eu sou CAC e tal. E aí a gente entende, pessoal, primeiro, que o CAC, ele não tem porte de arma para andar na rua. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro dentro da cabeça do camarada. Quando você falou, já até sorri, porque não dá, né? Não dá. Outra regra que precisa ser seguida. Pois é. E aí, para atirador desportivo, a guia de tráfego do cara, normalmente, ela tem validade de 6 meses, ok? Mas é uma guia de tráfego que dá a ele o direito de ir da base, que é a casa dele, local de guarda da arma, até o clube de tiro e voltar. Não dá a ele o direito de ir pro pagode, de ir pra danceteria, de ir pra oficina, né? Não dá. Não dá. O cara dá o jeitinho dele depois, se for pego, ele vai dizer que estava indo pro clube de tiro, o que o cara vai falar, o que o cara vai fazer. Uma versão mentirosa. Amigo, eu não sei o que ele vai fazer. E aí a gente percebe que o jeitinho brasileiro, o camarada sempre foca nisso, né? Eu vou tirar o meu CAC aqui e vou dizer, de vez em quando, vou na padaria armado, para demonstrar uma força de presença na minha comunidade, nego saber que eu não tô de bobeira, né? Nego ter medo, pô, quem é esse cara e tal. Mas, meu irmão, a grande verdade é que a gente tem essa coisa, né? Essa coisa da malandragem, da expertise, sempre né? é um jeito para poder resolver tudo. Meu irmão, o cara quer dar o jeitinho brasileiro de andar armado, quando na verdade ele não pode. Na internet tem vários casos assim. Enfim, de de barreira. Sem contar que a gente vai falar sobre um outro tema que também é extremamente delicado. E aí, sobre a questão da Instrução Normativa 301 de 2025, a gente trouxe aqui alguns pontos básicos, né? Primeiro, ela institui a condição de colecionador, né? Atirador desportivo e caçador excepcional. Lá na Instrução Normativa, eu não vou trazer aqui que tipo de arma, que tipo de calibre, como é que pode ser, porque não é o foco. Hoje não é o foco. Poderia trazer, mas não é o foco. E aí a gente fala, por exemplo, para colecionador hoje, por exemplo, ele pode ter uma arma de cada tipo, né? E ele não pode ter armas automáticas. É vedado armas automáticas. Daquilo que pode ser de segurança privada. Perfeito. O atirador desportivo, ele pode ter entre 4 armas e 16 armas. A expectativa é que o atirador desportivo tenha pelo menos 4 armas, para ele entender. Ele é um atirador desportivo. Ele visa um dia, e o atirador desportivo, a grande realidade é que a atividade fim desse cara precisaria ser competição. Competir. Ele é um atirador desportivo para quê? Para competir, para ele poder participar. Até porque é um esporte, né, André? É um esporte, a verdade é que é um esporte. E aí ele varia entre 4 e 16 armas, que poderiam variar entre os calibres e tal, mas que daria a ele uma condição, uma bagagem de poder
atuar com vários tipos de armamento diferentes. A calibres restritos também, né? Pois é. E o caçador excepcional, que ele pode ter até 6 armas, sendo 2 armas de uso restrito. Então a gente tem esse primeiro ponto que a gente trouxe essa discussão para o camarada poder entender. Você que quer ser CAC, tenta focar nessa questão. Então a gente sempre foca nos direitos. Mas aqui já começa a surgir algumas regras básicas de entendimento. Lá no item 2, que a gente traz para o canto superior direito, a validade do registro de CAC ela tem 3 anos, né? Após 3 anos, você precisa requerer a renovação e no ato da sua renovação, você tem que comprovar no mínimo 8 passagens pelo clube de tiro. Você tem que ter no mínimo uma frequência na ordem de 8 vezes de ida ao clube de tiro. E você pontuou que você não vai fazer 10 tiros, né, André? Tu não vai chegar Nós somos a fazer um centro de formação. Avalie o seguinte. Hoje eu peço um orçamento para um fornecedor de munição. O camarada me entrega uma munição hoje a quase R$5. Eu não vou para um clube de tiro, amigo, para dar 10 tiros. Eu não vou gastar R$50. Eu vou para um clube de tiro para fazer 200, 300, 400, 500 tiros, né? Porque a minha ideia é fazer o quê? É treinar, né? Pô, é um esporte. Me divertir, gastar minha energia, canalizar minha energia numa coisa que eu gosto e tal. Recarregar a bateria, aquela coisa. Eu não consigo, André, imaginar menos de 100 tiros, essa é verdade. Eu não consigo imaginar menos de 200, Jorge. Aí, 100 você está sendo bom. Eu não consigo imaginar. 100 tiros, amigo, o cara vai dar dentro do clube de tiro em 10 minutos, 15 minutos. O cara não vai dar pá, o cara não vai fazer, o cara vai o cara vai ajoelhar, o cara vai fazer uma sequência de tiros. Então, eu almejo pelo menos uns 2.000 tiros aí, uns 200 tiros. Se eu trago isso para a ordem de R$5 por munição, você multiplica 200 disparos vezes R$5, amigo. Só aí a gente já está falando de quê? De R$1.000, não é isso? Se a gente está falando aí de 200 disparos, eu estou falando de R$1.000. Cada ida minha no meu clube de tiro, R$1.000. Por mais que eu esteja recarregando minha bateria, me divertindo, né? Canalizando a minha energia, pô, extravasando ali naquele clube de tiro é maravilhoso, mas eu, a partir do momento que eu comecei o meu treinamento, eu estou rasgando R$1.000. Porra, é maravilhoso, André, você tá errado, eu considero aumento de energia, tô subindo de nível, você tá pensando em escassez, eu tô pensando em prosperidade. Eu não estou falando nem de escassez, nem de prosperidade, amigo. Eu sou um cara próspero, eu não sou escasso. Então eu vejo que, se aquilo ali te faz bem, R$1.000 é fácil. R$1.000 é mole. Não é R$1.000 que vai travar a tua diversão. Agora, que existe um custo, existe. Você não pode negar. E você ser obrigado, pelo menos, se você for a cada 200 disparos que você der, e ser obrigado a ir 8 vezes, você já pode botar no seu orçamento pelo menos 8.000 em munições. Fora o aluguel. Por ano. Fora o aluguel do stand, a mensalidade do clube de tiro, fora tudo isso. Até porque você precisa da documentação para provar que você foi. Renovação do CR, renovação da guia de tráfego, perfeito. Enfim, todas as outras taxas que você acaba fazendo jus. Aí a gente traz para o outro lado, que é sobre a guia de tráfego especial. Especial porque ela é pro CAC, né? Pro colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional. E aí, quando você fala de colecionador, a guia de tráfego normalmente ela é válida até um mês. O regulamento ele é específico. Até um mês. Quando você fala de atirador desportivo, de colecionador excepcional, a guia ela pode ter até 6 meses. Né? Então, em média, as guias, ninguém vai pedir uma guia com a validade menor, podendo pedir de 6 meses. Ele vai usar várias e várias vezes. Né? Aí vai ser emitido lá, salvo se o armamento dele tiver com CR para vencer, e aí, né, dentro daquela condição de com CR vencido, eu não posso transitar. Então não me adianta pedir uma guia com validade de 6 meses. O órgão fiscalizador pode detectar minha malícia, pode detectar, né, reduzir para 4 meses. Ou reduzir ou até mesmo negar e te obrigar a entrar com recurso qualquer e pedir um prazo menor. Ou até pontuar lá quando der o indeferimento. Ó, estou te notificando de que o seu armamento, seu CR vai vencer em tanto do tanto, portanto a sua guia só vai poder ter aí 3 meses, 2 meses de validade. Até aí tudo bem.
Mas a grande realidade é essa. E para a competição, a gente considera a competição prazo de um mês. O que seria isso? É o camarada que tem uma competição preparada. Uma data marcada. Uma data marcada e ele tem essa guia para a competição válida por um mês. Legal. E aí a gente vai para outra base aqui pro lado direito novamente, a gente vai falar do transporte. Pessoal... É um bate-bola lá e cá, né? Que é legal, né? O que a gente precisa... Mais uma coisa que precisa ser entendido, né? Quando a gente fala de guia de tráfego, aí eu vou trazer um pouquinho para a segurança privada, fazer uma alusão à guia de tráfego para a segurança privada. Todas as vezes que eu vou levar um armamento e munição para um posto de serviço, conforme a letra da lei, o armamento tem que estar acondicionado separadamente da munição. Acondicionado separadamente, pessoal, não entende-se por a munição não estar no tambor do revólver, ou pelo armamento tá... Eu estou sentado aqui no banco do motorista, tem uma caixa com as armas aqui embaixo do meu banco e a munição está embaixo do outro banco. Acondicionado separadamente significa que onde eu estou localizado, eu não consigo ter acesso aos dois equipamentos simultaneamente. Não está acessível ao meu ponto. Se eu ajeitar aqui, eu pego a munição. Se eu ajeitar aqui, eu pego a arma. Amigo, não é acondicionado separadamente. Entenda-se dessa forma, que é a melhor forma de você entender e não ter problema futuramente sobre questões. É o que as empresas de vigilância fazem hoje, André. Eles pedem o responsável pela empresa, né? Não vou direcionar o armeiro, não. Supervisor, para que ele possa levar ao posto de serviço. Mesmo não sendo ele responsável pela arma, essa condição, por lei, é autorizada, né? Separadamente, numa condição que ele não consiga pegar. Ok. E quando a gente fala do CAC, pessoal, o transporte para o clube de tiro, para o stand que você é credenciado, pelo local que você vai fazer seu treinamento, que é credenciado, autorizado pelo órgão fiscalizador, que você tem o seu contrato, que você é sócio, não pode ser alimentado, né? A gente fala municiar no quartel, Força Aérea Brasileira. Municiar é o ato de colocar a munição no carregador. Alimentar o armamento é o ato de colocar o carregador no armamento. E carregar é o fato de você fazer o ciclo de uma pistola, por exemplo, trazer o ferrolho atrás e levar ele à frente. E aí já sobe uma munição pela rampa e já entra na câmara de explosão. Mesmo que você utilize a pistola travada, ela está carregada. Tem que se considerar assim. Então, quando a gente fala de estar desmuniciada, pessoal, entende-se tecnicamente desmuniciada, a munição não tem que estar nem no carregador. Se for de revólver, o que é, né? Pode ser o camarada, pode ter um 38 reforçado, ele gosta de, por ser um atirador desportivo, utilizar o revólver, ok, é só deixar a munição fora do tambor, tá tudo certo. Mas se for uma pistola semiautomática, por exemplo, a munição precisa estar fora do carregador. Desmuniciada, pelo menos entende-se assim dentro das Forças Armadas, né? Que era o ato de municiar, alimentar o carregador, alimentar o ato de colocar o carregador na arma e carregar, levar o golpe que você dá, normalmente dito como golpe, né? Mas é um movimento de trazer o ferrolho atrás e levar ele à frente, onde uma munição vai parar na rampa e já está lá pronta para o tiro e você automaticamente aciona o travamento do armamento para a arma estar carregada e travada. Ok, perfeito até aí. Então trata-se o transporte de arma desmuniciada e acondicionada separadamente. Na grande verdade que a IN 311 ela não traz a condição de acondicionada separadamente. Ela traz a condição da munição estar guardada em local devido. Que pode ser uma colmeia, pode ser um local técnico específico. Uma caixa, e aí... As empresas geralmente, André, até botam um cadeado para poder evitar essa questão da interpretação, né? Eu participei muito desse tipo de transporte. Então eles condicionavam isso bem, com muito cuidado, para que não gere uma outra interpretação negativa, né? Que essa arma estava com facilidade para o motorista que está transportando isso com guia. E aí, pessoal, existem vários tipos de entendimento. Às vezes o camarada ele lê um regulamento e ele tem tanta vontade que aquele regulamento favoreça ele, que ele lê o regulamento, esquece palavras e frases do regulamento para tentar fingir que o que ele quer é o que está escrito. Mas de verdade não é, né? Então ele precisa sempre ficar atento que a letra da lei é o que vale para o órgão fiscalizador. As regras do negócio estão no regulamento. E se você tem o objetivo de ser CAC, né, ou futuramente adquirir o seu porte de arma,
Eu vou plagiar aqui um servidor público, quem eu respeito demais, que atua inclusive na Delesp do Rio de Janeiro, que ele sempre fala uma coisa, ele cita uma frase, né? Ele fala, não dá para você trabalhar com rolha sem entender de cortiça. Se você quer trabalhar com rolha, amigo, você tem que entender de cortiça. Se você quer ter porte de arma, você tem que entender como a regra do jogo funciona e você tem que entender quais são os seus direitos e as suas obrigações. Quais são os riscos de você ter um porte de arma e andar na rua com uma arma de fogo, quer seja sozinho ou quer seja com família. Da mesma forma, o atirador desportivo precisa entender que existem regras e normas nas quais você precisa seguir para que você consiga ter o seu direito e também conseguir a renovação, mantê-lo, exatamente. Direito, né? Muito bem, Robson, exatamente essa. E o cumprimento da norma, amigo, ela precisa ser rigorosa. E o camarada precisa entender o seguinte, CAC não é status. Né? Às vezes o profissional, a pessoa, o cidadão, ele confunde, eu sou CAC. Né? O que é ser CAC? Eu sou um atirador desportivo, eu sou um cara... Qual o esporte que você gosta? Eu gosto de jogar um futebol. O Robson gosta de... Qual o esporte que você mais gosta, Robson? Luta. O Robson gosta de luta. Artes marciais, Cavaquinista. Toca um cavaco que é uma maravilha. Fiquei sabendo, tem um mês disso, eu nem sabia. Mas o Robson gosta de um esporte. Então, o esporte que a pessoa que é apaixonada por armamento gosta é se tornar atirador desportivo. É um esporte, pessoal. Perfeito, 5.5 maravilhoso. No Brasil. Mais legalizado. E ainda acho que vai ser um forte... ainda forte para Jogos Olímpicos no Brasil futuramente, vai ser cobrado com maior presença, né? Que outros países costumam utilizar muito CAC. Eu vejo até jovens, né, adolescentes praticando esse tipo de esporte. E o Brasil ainda não explora isso ainda com tanta assertividade como deveria. Como deveria, né? E eu também acho isso. Então, para a gente focar nesse entendimento, a gente precisa deixar uma frase de efeito que é: CAC não é status. CAC é comprometimento, é responsabilidade, né? E é cumprimento rigoroso de regra. Tem regra. Ah, mas não importa mais, não tem mais, amigo. Não tem vírgula na frase, é ponto. É cumprir a regra e ponto. Não adianta botar uma vírgula e colocar o seu entendimento depois da vírgula, porque não funciona assim. E a negligência pode sempre resultar em cancelamento. A gente sempre fala disso, né? Foi negligente com as regras, pode resultar em cancelamento do seu... A prisão do armamento e a retirada do CAC. Pois é. E aí a gente vai trazer o item 5 aqui, que trata-se da renovação. No ato da renovação, precisa comprovar no mínimo 8 treinamentos ou competições em clube de tiro por ano. Por ano, ok? E aí, para você ficar bem entendido do assunto, o teu registro dura 3 anos. Mas não são 8 treinamentos em 3 anos. São 8 treinamentos por ano. Consequentemente, ao renovar o seu registro, você precisa comprovar 24 treinamentos durante 3 anos. Isso precisa ficar claro, isso precisa ficar transparente. Precisa ser lúcido essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento. Porque essa é a regra do negócio. Quer participar do negócio? Ótimo. Precisa cumprir a regra do negócio. Né? É o famoso comprometimento agora, né? Não tem jeito. E aí a APF, ela pode fiscalizar a qualquer momento, ok? Ela pode, por exemplo, se ela souber, né, que esse clube de tiro tem câmeras, que esse clube de tiro tem medidas de segurança com inteligência artificial, com todos os aparatos de um clube de tiro, câmera, DVR, gravação de imagem por 30 dias, em algum momento ela pode chegar e fazer o seguinte: vamos lá no clube de tiro que eu quero saber se esse cara, quantas vezes ele deu tiro. Quero saber se a Polícia Federal pode fiscalizar? Pode. Pode. Tempo e hora que for determinado por ela. Ela faz, ela não faz? Amigo, ela pode. Se você nunca sofreu uma fiscalização, não significa que você não vai sofrer. Ok? Você pode ser fiscalizado e a Polícia Federal pode e vai fiscalizar no momento que ela achar que precisa. E não precisa, pessoal, ter denúncia para essa fiscalização. Ok? Essa fiscalização, ela é um ato de serviço do servidor público. Ele pode ir lá e fiscalizar, sim. Não só clube de tiro, como qualquer
qualquer outra empresa do segmento de segurança privada, ok? E aí a gente precisa entender que o não cumprimento de regra é passível da cassação do CR, que o Robson muito bem comentou. E aí, Robson, são dois temas bem delicados, André. Bem delicados. As pessoas confundem até o CAC com o porte, né? Eu vim pegar o porte. Não tem porte. Posso pegar? Então vou pegar o CAC. Aqui vem, às vezes tem essa questão dessa procura. Em sala de aula, os alunos se interessam bastante. Né? Poxa, quero pegar um porte de arma. Mas eu me interessei pelo CAC. Eu falei, você sabe qual a diferença de um para o outro, né? Você tem consciência o tamanho da responsabilidade que você vai ter? Porque não é só você botar em casa e falar para o mundo que você tem uma arma de fogo. Há um cuidado, existe obrigatoriedade referente a isso. A legislação vai te cobrar. A federal às vezes coloca lá, realmente não tem na cabeça os números exatos, né? Mas infelizmente, pessoal, tem muitas pessoas que são CACs que infelizmente perderam em virtude de não cumprir as regras que a federal e os órgãos, né, solicitam. E a mesma coisa vem para o porte e posse. A gente bem aqui pontuou questão de pessoas que pegam a arma de fogo na intenção de ostentar a arma em lugares que... de status. E aí, amigão, puxou a arma fora do local que não é apropriado. Exatamente. Quem não é visto não é protado. Se é visto é penalizado, né? Pois é. Eu conheço pessoas, às vezes, que fazem a questão de mostrar que está. Assim como eu conheço inúmeros servidores públicos da Força de Segurança Pública, tanto do município, do estado, quanto da União, né? Que, meu irmão, tu não vê que o cara tá armado. O cara tá com 2 pistolas. Tão velado, não vê que o cara tá... Ele não faz questão de mostrar que tá. Meu irmão, o cara usa uma roupa larga, usa um coldre interno, meu irmão, tu não vê. O cara tá ali tomando um café contigo, tu procura, tu gira em torno do cara, tu não vê o volume da arma. Mas às vezes você vê profissionais que fazem questão de expor, né? Ostentar. De ostentar. E às vezes até o próprio SPP, né, cara? A gente vê isso também. Isso é uma coisa que é preocupante, né? O profissional ele não pode confundir essa questão. O que é status, né? E o que verdadeiramente é necessidade de uso. Porque eu não tô aqui para ter status, entendeu? Não tenho. Cara, eu sou governante da minha vida, eu sei o que eu quero, comentários bons a meu respeito é a mesma coisa que comentários ruins, né? Porque isso não baixa a minha energia, entendeu? Eu sou um camarada que eu penso dessa forma. Cara, eu tô aqui para fazer o meu melhor com o que eu tenho hoje, com as ferramentas que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Então, se o meu objetivo é fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho, alguém me criticar, amigo, vai entrar aqui e sair aqui, porque eu tenho consciência que dei o meu melhor. E se eu vou receber algum tipo de elogio também não me compra. Porque eu vejo que o elogio ele pode ter inúmeros objetivos. A pessoa está te elogiando para tentar alguma coisa. Para tentar algum benefício, para tentar alguma coisa. Então, assim, eu acho que hoje não é status. A gente não tem que viver de status, entendeu, Robson? Você tem que viver do que você é, do que você semeia todo dia, né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai colher. Agora, eu tenho que escolher o que eu vou semear, amigo. Que eu vou colher, eu já sei que eu vou colher. Mas se eu semear coisa boa, eu vou colher coisa boa. Perfeito. Se eu semear coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. E aí a gente precisa respeitar as pessoas, né? O meu direito termina onde começa o direito do Robson, né? Preciso respeitar as pessoas que estão à minha volta, respeitar as pessoas que estão trabalhando comigo. E a partir daí a gente tem que se posicionar dessa forma. Se eu estou dentro de um ambiente, eu tenho, na qualidade até de profissional de segurança privada, eu tenho a obrigação de fazer aquele ambiente se tornar um ambiente salutar. Tem que ser saudável. Eu não posso ser um problema para aquele ambiente. Eu não posso, todas as vezes que eu estou ali de serviço, trazer um problema para dentro do ambiente. Então, eu estou no atendimento, fazer um atendimento ruim, a gente recebeu feedback sobre essa questão de atendimento. A gente tem até focado nessa questão hoje de atendimento. É realmente atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente e o uso do armamento. Passagem. Recepção e passagem de armamento em posto de serviço, a gente tem focado muito nessas questões, porque é feedback negativo que a gente recebe do cliente, né? Mas, Robinho, eu vou considerar aqui que a gente tenha esgotado esse tema, né? Galera aí que interagiu, a gente agradece a vocês. Irã. Nosso chat aqui deu uma travada, mas a gente vai tentar responder aqui para vocês
pela digitação. Qualquer pergunta que vá surgindo, a gente vai respondendo. Legal? E aí a nossa ideia, pessoal, mais uma vez a gente sempre vem e deixa claro para vocês que é enriquecer o capital intelectual dos nossos alunos, dos nossos parceiros, dos gestores que estão aqui. Hoje a gente estava falando aqui, hoje nós tivemos uma reunião com um contador da empresa, né? E a ideia que a gente tem hoje, que hoje está se passando por uma reforma da Previdência, é trazer aqui também a nossa empresa de contabilidade para tentar fazer um podcast com esses contadores, para demonstrar o que a reforma da Previdência trouxe de mudança para o nosso setor, uma visão de ajudar os gestores, né, os empresários aí a conhecer um pouquinho mais e não só entregar a sua contabilidade na mão do seu contador, né? A gente às vezes tem uma empresa que faz a minha contabilidade, eu fecho os meus olhos e acredito que tudo está sendo feito, está sendo perfeito. Mas é importante, você que é empresário também, ir lá olhar, procurar saber, procurar entender como é que as coisas estão funcionando, até porque a responsabilidade no final ela sempre vai ser do empresário, né? Então o nosso objetivo também é trazer conteúdo mais técnico para gestores também, empresários de um modo geral. E a você, aluno, a gente sempre agradece a sua participação, desejando que você tire do nosso conteúdo aqui o máximo que você puder, que você melhore o seu capital intelectual e que você se posicione melhor também dentro da sua carreira, que você possa escalar coisas melhores, posicionamentos melhores para que você possa evoluir. Robinho, antes de terminar, meu amigo, vou pedir para que você deixe aqui uma palavra para os nossos alunos aí, para que eles possam também... a gente sempre pega no lado motivacional, né? Lado humano também. Lado humano, de treinamento, capacitação e desenvolvimento humano, né? Fala aí, Robinho, fala alguma coisa. Você sabe que eu sou chato com a questão do treinamento, né? Uma coisa que me aborrece é a falta dele. E a Forbin, ela traz isso sempre em primeira mão. O objetivo é treinar, capacitar e levar o melhor conhecimento para os nossos alunos. Quem faz a Forbin são os nossos alunos, né? A Forbin é o nome, mas quem carrega ele é quem vai utilizá-lo. Então, nosso aluno, ele precisa entender, os nossos alunos precisam entender, né? Que esse podcast ele só foi criado realmente com esse fundamento de levar o conhecimento para os senhores. Quanto mais conhecimento, mais qualidade. Quanto mais qualidade, melhor serviço, né? Então, desejo a vocês uma boa noite. Busquem a Forbin, né? Não só vejam o vídeo, mas procurem após ali os nossos podcasts, né, os assuntos que foram pontuados, porque é interessante, o conhecimento ele não só vem de um vídeo, ele também vem na busca individual do próprio profissional que tem interesse nisso. Procure nossa escola, venha conhecer a Forbin. A Forbin ela foi repaginada, ela está numa nova liderança, tem uma nova visão. Então venha aqui conhecer a nossa escola, venha fazer um passeio aqui, né, conhecer nossos... É isso aí. Venha nos ver pessoalmente. Atual. Será um prazer. E espero que vocês estejam conosco no próximo podcast, né? É isso aí. Galera, a gente vai terminando aqui. E aí a gente falou muito sobre reconhecimento, responsabilidade e falou sobre regulamentação. Perfeito. E a grande verdade é que o nosso segmento está evoluindo. Está evoluindo numa escala exponencial, né? Quanto que você vai ver um podcast de segurança de uma escola de segurança? Pois é. Então ele está evoluindo numa escala exponencial. Agora, o profissional precisa evoluir junto. Ele precisa entender que ele precisa se preparar melhor, treinar mais, estudar mais, né? E projetar a carreira dele. Cara, o segmento de segurança privada, ele tem espaço para todo mundo. Tem. Ele tem espaço para aquele camarada que quer trabalhar só com CFTV, aquele que quer trabalhar num banco, aquele que quer trabalhar no transporte de valores, na escolta armada, na segurança pessoal privada, aquele que tem visão de líder e quer ser supervisor, coordenador. Hoje nós temos cursos de gestão de segurança privada, na qualidade de tecnólogo, né? 2 anos de curso de gestão, muitos cursos EAD que são reconhecidos, inclusive pela Polícia Federal, na qualidade de reconhecimento como instrutor na área de segurança privada. Pouco tempo ele abriu, né, André? Acho que leva até um podcast, né? Leva. Referente à questão de instrutor de segurança privada. Nós temos uma deficiência muito grande, né? A gente podia até falar um dia aí. Eu até convido o pessoal, não sei se você me permite, para colocar no chat aí, né? Possíveis sugestões. A gente vai avaliar, né? O que tu acha? É isso aí.
A gente vai receber aqui em breve algumas personalidades também importantes, sabe? De segmentos que estão mais projetados, que estão muito bem escalonados aí, para poder mostrar para os nossos profissionais que você pode mais, sabe? Perfeito. Que o camarada ele pode conseguir algo extraordinário. Ele precisa primeiro entender o que ele quer, né? Criar os objetivos, traçar as metas e a gente vai mostrar o caminho. E aí vai ser sempre uma honra poder falar sobre esses temas, né? Certo. Aí nós temos aqui, nesses últimos 2 podcasts, por exemplo, o tema 1209, né? Nós falamos do projeto atual, né? de lei 3075, né? Que falou sobre o armamento de uso restrito dentro do segmento de segurança privada. Nós falamos também do PL 2480, falamos hoje, né? Que fala justamente, que trouxe hoje o tema sobre o profissional de segurança privada, que é da vigilância patrimonial e da segurança pessoal privada, fazer jus, né? Ou ser reconhecido na qualidade de uma atividade de risco e poder requerer um porte de arma para uso pessoal, para sua defesa pessoal. E falamos também da questão do CAC. Então acho que tem muita coisa boa, a gente está trazendo muito conhecimento, Robson. Acho que pro profissional. Bem interessante e fácil de entender. Fácil de entender. E aí, pessoal, ó, nós temos, se esse é o 13º, nós temos mais 12 episódios, 12 lives lá no nosso YouTube. Você pode se inscrevendo, você pode assistir todas elas. Nós temos diversos tipos de tema de desenvolvimento humano que nós já falamos ao longo desse período aí, desses 3 meses, né? Quase 4 meses já que a gente está... Rápido, né? Rápido, já foi dezembro, foi janeiro, janeiro, já está indo fevereiro, daqui a pouco já chega março. E com várias pessoas aqui que levaram... Várias personalidades que trouxeram conteúdos enriquecedores, eu né? lembro de todos. Eu sempre falo, André, que eu aprendo mais do que ensino, né? Nossa qualidade aumenta quando você traz pessoas que realmente Exatamente. E ainda vem muita personalidade boa aí do segmento de segurança pública. É um coronel aí. Segmento de segurança vem. Vou trazer um grande amigo e parceiro aí, que é o Coronel Mauro Flies aí, que vai estar com a gente aqui. Conto com o senhor aqui, hein? Irmão, ser humano extraordinário, que vai passar muita coisa boa, vai ensinar, vai falar muita coisa que ele já viveu e vai ajudar o profissional a se posicionar ainda mais, né? Então a você, eu agradeço a sua parceria mais uma vez dentro desse DDS. Se você ainda não se você assistiu online, legal. Se você não assistiu, não conseguiu, ou quer indicar esse vídeo para algum amigo seu, indica lá, passa o link, passa o canal do YouTube lá da Forbim para que ele possa assistir esse vídeo posteriormente. Vai estar lá disponível para que você possa assistir em outros momentos e também tirar as suas dúvidas. E para nós é mais uma vez uma grande honra poder receber vocês aqui. Faço o encerramento hoje desse 13º episódio do DDS da Forbim. Desejando encontrar vocês aí no 14º episódio, mas que até lá vocês tenham uma vida de prosperidade, de saúde, de mentalidade de crescimento, de treinamento, de capacitação. Busquem sempre a capacitação de vocês, pessoal. Porque ninguém vai fazer por vocês o que vocês devem fazer por si próprios. Vão em busca, cresçam, se desenvolvam. Façam por vocês e pelas famílias de vocês. Legal? Nós encerramos aqui agradecendo e desejando a vocês uma boa noite e que a gente possa continuar cada vez mais sólidos nessa parceria. Amém? Boa noite para vocês e até a próxima. Até a próxima.